Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, grandioso é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais um final de semana que se finaliza, mais uma semana que se inicia. Depositamos a confiança no único mediador entre Deus e homens. É um único bispo e bom pastor de nossas almas, do qual está nos falando por esses dias a respeito de guardar no coração o bom tesouro. Aquele que guarda o bom tesouro retira o bom tesouro do seu coração. A boca fala o que o coração está cheio, aonde também diz que o homem mau guarda no seu coração um mau tesouro, né? Do qual retira o mal, as raízes venosas, o embrutecimento do coração, quando se persevera segundo a maledicência, da qual ele nos ensina de onde procede todas as dissensões, as invejas, tudo procede do coração, as cobiças, as concupiscências dos olhos, a avareza, tudo aquilo que é reprovável diante das narinas de Deus, porque não se atinge a obediência e justamente por isso vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência. O ministério da iniquidade, do qual a Bíblia diz, que acumulam iniquidade sobre iniquidade. Não se tem mais o temor de Deus, de Cristo, que é o princípio da sabedoria, e não tem o entendimento do alto, não se desvia do mal. Aquele que ama uma briga, ele ama o pecado, a rebelião, o adultério do coração, a prostituição do coração, do qual rejeitam aquele que um dia os revelou, que pela fé que recebeste os dons que são irrevogáveis. Mas como ele nos ensina, se agora está vivendo de forma injusta, se agora já não se persevera segundo as obras de justiça, suas primeiras obras não são possíveis de o justificar. A forma correta de operar os dons que são irrevogáveis segundo o amor, e se naufraga nas obras de justiça, se não tem as obras de justiça, se naufraga na fé, do qual ele sempre nos ensina. A fé tem que ser participante do início ao fim. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Quando perseveramos segundo Ele produz em nós as boas atitudes, sendo aperfeiçoados, sendo renovados dia após dia, segundo a sua força e o seu poder. Não são meramente palavras destituídas de sabedoria, mas palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, com autoridade, da qual falamos por meio do grande profeta, um único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz, sacerdócio real e santo, da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, o maior abençoou da promessa semente de Abraão. O Pai é de multidões, o Emanuel, Deus é conosco, da onde ele é Salvador daqueles que nele creem, daqueles que achegam até Deus crendo que o Pai enviou o seu Filho amado, que ele fez os grandes sinais, do qual ele disse: se eu não tivesse vindo, não teríeis ninguém como condenado, como culpado, mas como eu vim, mostrei que é possível vencer o mundo.
Cabe a cada um buscar através dele a sabedoria para vencer, os principados, as potestades, para sujeitar a Deus, a Cristo, e resistir ao diabo, e ele foge de vós. Da qual ele diz: se eu não tivesse vindo e feito, não teria ninguém como culpado, mas como ele veio e mostrou que é possível a nossa semelhança, porque Jesus, o Filho do Homem, o Deus o fez um pouco menor que os anjos, e ele se tornou superior à aliança, uma aliança superior até mesmo dos anjos. Além de mediador entre Deus e homens, também é um mediador entre os anjos. E assim nós perseveramos segundo ele opera em nós. Se Cristo vive em nós, como ele nos disse hoje, em Cristo o corpo foi crucificado pelos pecados na cruz, e vivemos em espírito, do qual se alcança a justiça. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Já não mudamos segundo o padrão deste mundo, do qual aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Andamos segundo o Espírito Santo opera em nós, do qual nós gozamos com alegria aquilo que Deus nos concede, não tomamos do rei de Sodoma, e aquilo que Deus nos concede, as coisas que estão no mundo não satisfaz a nossa alma. Nós não apegamos na raiz de todos os males, que não servis a Deus e a Mamon, uma vez de rejeitar e o outro apegar. Estamos sempre aborrecendo o mal e apegando ao bem, vencendo sempre pela forma correta de operar os dons, que é segundo o amor, da forma correta que devemos operar os dons que são irrevogáveis, permitindo sermos aperfeiçoados dia após dia, segundo o seu Espírito opera em nós, do qual que ele cresça e que nós diminuímos, porque quando o Espírito cresce em nós, porque há uma briga, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A Bíblia diz que nem tudo me é lícito, a liberdade que Cristo nos concede, nos resgatando da escravidão do mundo, mas nem tudo me convém, porque usamos somente para aquilo que é edificante, tanto para individualmente como para a unidade da fé. Exortamos mutuamente uns aos outros para permanecermos firmes até o fim. Aquele que exorta é aquele que opera segundo o amor, porque ele alcança o dom da justiça através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes de Cristo. Ele alcança uma estatura mediana da plenitude de Cristo, que revela a plenitude de Deus, do qual nós perseveramos e alcançamos o discernimento, examinamos os Espíritos. O Espírito Santo, que habita em nós, consulta o fôlego de vida de cada um e pesa os espíritos. Deus é aquele que nos concede o Espírito de Cristo, nos atraindo até ele, o Espírito da verdade, do qual, através do exercício constante da fé, discernimos entre os espíritos, examinamos aqueles que não têm o Espírito Santo, mas que têm o fôlego de vida, o Espírito, o mesmo Espírito que nos ensina a respeito do Pai, é o mesmo Espírito que discerne os espíritos, que pesa os espíritos entre os impuros, e aquele que está segundo o Espírito Santo. A única forma de estar em unidade com o Pai, o Filho,
e o Espírito Santo, que é um só. Ele não divide a honra com homens e glória, né? Mas a um coração contrito e arrependido, ele nos compartilha da honra, da glória e da imortalidade, porque ainda que passe pela primeira morte, não está morto, está dormindo em Cristo. E são os que vencerão a segunda morte. E assim devemos perseverar dia após dia segundo a sua justiça, a sua equidade. Ele é aquele que exerce o direito na imparcialidade, manejando bem a palavra da verdade, né? Jamais negando, mas sim estando em concordância com seu espírito, do qual milita contra a carne e a carne contra o espírito. Mas nós, perseverantes em espírito, não deixamos a carne ser já abatida pelo pecado, porque não permitimos que o inimigo nos toque, seja na nossa língua, seja no corpo. Estamos revestidos, né, da verdade, da sua força e do seu poder. Que a palavra é um escudo, é um broquel, e ele ainda dá ordem aos anjos a nosso respeito, que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, do qual a Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. A sua vara, o seu cajado nos consola, né? E assim nós perseveramos, cumprindo o propósito que só é possível através do Espírito de Cristo, porque ninguém se produz os bons frutos, se cumpre o propósito por si mesmo. Ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que nos concede a graça, o favor imerecido, a sabedoria, o amor ágape e o amor que nos constrange para perseverar dia após dia. E assim, em mais uma semana que se inicia, sempre sujeitando a Deus, a Cristo, no temor, que é o princípio da sabedoria, com um entendimento do alto, do qual se desvia do mal, do qual ele diz: a sabedoria é justificada pelos seus filhos, do qual ele disse que o Evangelho gera os filhos. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho, a partir do momento que anunciamos a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade gera os filhos, a verdade abre os olhos daqueles que estão em trevas e que, através do arrependimento, recebem o Espírito, que concede a sabedoria, o poder e a autoridade para expulsar os principados e potestades, para vencer o inimigo, né, do qual em Cristo nós somos vencedores. Já o vencemos porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cristo já venceu por nós e nós utilizamos das armas que Ele nos concede, que não são terrenas, mas poderosas para destruir as fortalezas. Ele nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A porta que Ele abre, ninguém fecha; a que Ele fecha, ninguém abre. E nós perseveramos dia após dia. E assim, em mais uma semana que está para se inicializar, a nossa confiança está em Ti, Jesus. Continua nos acrescentando tudo que nos é necessário, exercendo o direito sobre as nossas vidas, nos restituindo daquilo que é nosso por direito, porque agindo o Senhor ninguém impedirá. E nós somos gratos, porque até aqui nos sustentou o Senhor, do qual nós depositamos a nossa confiança, que fez os céus, a terra, o mar, que pela submissão do coração herdou tudo do Pai e está a julgar a cada um segundo as suas próprias atitudes. E assim nós somos gratos, porque o Senhor é aquele que nos concede a sabedoria para perseverar semeando segundo o Espírito, porque aquele que semeia segundo a carne semeia para a destruição e a corrupção. Mas o Senhor é aquele que firma os nossos passos nas boas atitudes,
do qual recai sobre as nossas cabeças como um galardão, porque o Pai assim galardoa tudo aquilo que pedimos em seu nome, e nós somos gratos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.